o podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michelle e estamos aqui mais um dia para falar com vocês sobre um assunto super importante, que é o empreendedorismo feminino, né, amiga? Isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine e hoje, Michelle, nós estamos com uma mulher maravilhosa. É a nossa querida Silvana de Maio. Aê! Muito bom! Um prazer ter você aqui, Silvana, com a gente. É assim, você veio realmente, a Silvana, a história da Silvana, eu acho que vai ajudar muito, assim, as nossas meninas, mulheres que querem empreender, já que ela até... acho que desenvolve alguma coisa nesse sentido, né, Silvana? Também, gente. Obrigada pelo convite, poder vir aqui, poder participar desse projeto. E eu fico muito feliz de poder saber que duas mulheres, né, estão apoiando, ajudando outras mulheres também a empreender. Então, muito obrigada mesmo. E vamos bater papo, né? Vamos falar de empreendedorismo feminino, vamos falar de educação, vamos falar do que vocês quiserem. E a gente está aqui para poder contribuir com todo mundo. Aê! Agora, antes disso, vocês não podem esquecer de que, Michelle, se inscrever no nosso canal. Destemidas Podcast, se inscreve, muito like, curtam e compartilhem com todos os amiguinhos. Isso. E também as nossas redes sociais, tá bom? O Instagram, @Destemidaspodcast. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal e também ativem o sininho pra quê? Pra receber os novos vídeos. Olha aí, a nossa lindeza tá aqui e vai falar um monte de coisas maravilhosas pra vocês. É verdade, gente. E é importante, e é legal a gente lembrar, esse nome da Sil vai ser legal. Porque esse nome do podcast de hoje, acho que a gente pode falar que é um podcast apaixonante. Olha, né? tá inspirada hoje. Né? Já que nós vamos falar o nome da empresa da Sil, como é que é o nome da sua empresa, Sil? Paixão pelo marketing. Vamos nos apaixonar. Vai ser apaixonante. Sil, posso te chamar de Sil? Pode, sem problema. Sil, eu já íntima aqui da Sil, eu já conheço a Sil há um bom tempo, então assim, eu fico feliz de conversar com a Sil e mostrar aí um pouco, tentar mostrar um pouco, nem que seja um pouquinho da história da Sil aqui, para também inspirar outras mulheres, né? Sil, a gente assim, sempre quando a gente encontra com vocês aqui, a nossa ideia é entender assim, como que você tem essa empresa hoje, mas a gente gostaria de saber assim, como que foi o início da sua vida como empreendedora, porque eu conheço, pelo pouco que eu conheço da Sil, ela é uma empreendedora nata, ela nasceu para empreender. Essa mulher é excelente, nasceu para empreender. Então, se você podia contar pra gente, falar pra gente como é que foi o início da sua carreira que acabou trazendo aí essa empresa na sua vida. Como é que foi isso? Assim? Olha, eu vou confessar que é uma lembrança boa, né? Vindo pra cá pra poder participar do programa, eu tava tentando me lembrar exatamente assim, como foi que tudo começou. E esse exercício é tão gostoso da gente fazer, porque a gente resgata muito a nossa história, a nossa identidade. E eu achava que eu tinha começado a empreender aos 11 anos de idade. Oh. Só que não foi. Foi aos 7. Oh. Nossa, tá vendo? Já nasceu pra Mini isso. empreendedora. Tá pensando. Por quê? Eu estudava num colégio particular aqui em Brasília. E a minha professora do primeiro ano, né? A gente sai da alfabetização, vai para o primeiro ano. Eu acredito que ela, para poder aumentar a renda dela, já como mulher ali, professora e empreendendo, ela fazia docinhos de leite ninho. E eu comprava, meu pai me dava ali um dinheirinho pro recreio, né? E aí eu comprava. E um dia me despertou, eu com essa idade, falei assim, mãe, eu quero fazer docinhos para poder vender, porque vai ter lá a rainha da pipoca, né? Não tinha na escola, né? Tinha tudo. E eu lembro que os meus pais me deram, então, ali um dia para comprar um leite condensado e tudo, minha mãe foi me ensinar a fazer e eu comecei a fazer esse docinho. E hoje eu fui lembrar disso, eu falei, gente, que legal, né? Eu achava que tinha sido aos 11 anos, mas foi um pouquinho antes. Por quê? Porque existe uma outra mulher com coragem, destemida, né? Gostei. Né? Que foi lá
né, eu lembro que ela tinha 2 filhos, casada, para aumentar a renda, eu imagino que seja isso. Então, a minha história começou ali. E a partir daí, eu acho que foi nascendo, né? Eu venho de uma família de comerciantes, né? Eu sou filha de italiano, meu avô veio da Segunda Guerra para o Brasil para tentar uma vida melhor. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele começou a empreender, porque era a única coisa que ele poderia, de certo, ali fazer. Foi para lavoura, né, em Rio Verde. Olha só, que legal. Junto, né? É. E aí ele começou, depois ele foi trabalhar na MG, então acho que na minha infância eu já fui começando a ver, né, esse papel do empreendedorismo, de você ter um negócio e tudo. E aí eu fui despertando isso cada vez mais. Então, durante a minha adolescência, eu queria ter as coisas. E sou filha caçula de 4 irmãos. Meu pai, graças a Deus, assim, sempre foi o provedor da casa, sempre trouxe tudo. A minha mãe abriu mão da carreira dela para cuidar dos filhos, que minha mãe só foi fazer carreira aos 51 anos de idade. E eu acho isso muito legal também, né? Eu acho que para todas nós, mulheres, não tem um tempo agora ou depois. Tem Verdade. né? Eu acho que tem um momento que você escolhe, né? E a vida também é feita de escolhas. E ali eu comecei a fazer. Eu queria fazer teatro, gente, porque eu queria ser atriz. Olha isso. Eu fiz teatro 18 anos. E aí eu queria fazer vestibular, eu queria ir morar no Rio de Janeiro, mas meus pais acharam um pouco estranho, né? E aí eu falei, bom, vou fazer o quê? Vou fazer jornalismo. Então, nessa jornada da adolescência, para pagar os cursos que eu queria da época, eu vendia, gente. Eu vendia roupa, vendia docinho, ajudava. Tinha muita feira aqui em Brasília, no pavilhão, e aí eu ia lá nas brinquedotecas, ajudava a cuidar das crianças e tudo. Mas aí quando eu entrei na faculdade, eu fiz 2 opções, né? Ou eu ia fazer vestibular na UNB, eu prestei vestibular na UNB, né, para publicidade, e na Católica para jornalismo. Eu digo que ainda bem que eu não passei lá para publicidade, porque eu tinha mais a ver com o jornalismo, por isso que pareça, na época. Por conta, acho que, do teatro mesmo. E ali tudo começou. E aí eu fui empreendendo também dentro da própria universidade, criei um projeto piloto na Universidade Católica, onde eu desenvolvi um projeto, apresentei e ganhei um patrocínio de R$40 mil para Olha que legal, cobrir a Sil. cobertura dos 500 anos do Brasil. E aí eu chamei uns colegas, um professor apoiou e nós passamos 12 dias, foi a única instituição de ensino privada do país a cobrir os 500 anos com um grupo de alunos. Então, isso foi que interessante, que legal. Isso foi muito legal. E ali acho que foi despertando, sabe, cada vez mais. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, meu primeiro emprego, assim, na área de comunicação foi no Colégio Marista. E eu me lembro de uma história muito engraçada, porque... essa é boa, então, Sil, conta pra gente. Eu tinha acabado de me formar, aí eu consegui um emprego de assessora de comunicação. Porque antes eu tinha feito estágio na VASP, né, antiga companhia aérea. E eu não tinha experiência, porque assim, ou eu trabalhava para pagar a universidade... ou eu não tinha, na época, eu não conseguia ver outra opção. E aí, quando eu saí da faculdade, que eu consegui esse emprego, eu lembro que o primeiro mês eu tive que escrever um jornal para a escola, refazer um jornal, né? E eu esqueci de fazer a revisão de português. E assim, por mais que você sabe português, gente, vai errar. Ainda mais escrevendo, não tem um corretor, nem nada, né? E aí publicaram o jornal, aí veio um pai. Quem vai escrever esse jornal? Eu. Tadinho. Você é formada em quê, minha filha? Assim, foi um carão que eu recebi, sabe? Mas, assim, com muito amor, o diretor veio lá da escola, conversou comigo. Ali foi o primeiro erro da minha carreira, mas que me deu aquela assim, eita, peraí. Foi um despertar, na verdade, Foi um né? despertar. Porque se continuasse só ali passando a mão na sua cabeça, sendo... Ai, peraí. Nossa. Calma que eu tenho que ter todo um procedimento antes de... Exatamente. E aí foi começando, na carreira, foi começando os desafios. Aí eu fiz o segundo jornal, aí já saiu certo. Aí eles convidaram, Silvana, você pode montar um estúdio de televisão pra gente? Aí eu, claro. Na hora. Nunca nem tinha. Ou Nunca nem tinha. Mas vamos fazer. Montei o estúdio de televisão do Colégio Marista, começamos a produzir alguns programas, e aí eu fui convidada para trabalhar numa outra empresa de educação. E aí que vem o outro perrengue, né? Do outro meio. Eu acho que cada vez que você vai crescendo profissionalmente, os desafios vão ficando maiores, né? E se você não aceitar, você fica numa zona de conforto. E às vezes, assim, a sua vida nem tá tão legal, não é nem porque... é porque você não tá abraçando as oportunidades. A gente tem que ver o que tá acontecendo e abraçar com coragem, né? Vai errar?
Vai. A gente só aprende se a gente errar também. Aí eu tava nessa empresa, e aí eu me lembro que aconteceu uma situação lá, e o diretor, o presidente da empresa, me mandou chamar na sala e falou assim, Silvana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E botou o dedo na minha cara e falou assim, você é uma incompetente. E não sei o... Gente, meu sangue subiu na hora. Eu só olhei pra ele. Eu nem sei de onde tirei força, tá? É porque, nossa, Sil. Eu só olhei pra ele e falei assim, ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, me chama de incompetente. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é incompetente. E eu vou provar pra você. E eu saí da sala, assim, vai ser coisa de novela. Eu saí da sala e eu fiquei 5 anos nessa empresa. Eu revolucionei a área de comunicação dessa instituição de ensino. E aí fui pra outras. E aí fui galgando, fui crescendo. Então, uma coisa que chama atenção aí pra mulherada, né? Ele te colocou contra a parede, né? Foi Total. ali, aí você falou, peraí, não é desse jeito. Né? Não desistiu, né? Se é 50, peraí que eu vou dar 100. E, ou seja, naquele divisor ali, naquela hora, você viu a potência de mulher que você era. Exatamente. Porque você foi o quê? Desafiada. Exato. Então, isso é uma coisa que acontece comigo e acontece com a maioria das mulheres. Eu, pelo menos, sou assim, quando eu sou desafiada, minha amiga... Ninguém segura, né? Não, porque, olha só. O sapato já era. Entendeu? Porque o que acontece? Você estava fazendo o teu trabalho da melhor maneira possível, sim, mas você tinha muito mais. Sim. Aí, peraí, teve que ter alguma coisa muito forte. Então, nesse caso, porque a gente tá falando com mulheres que querem empreender e mulheres já empreendedoras. Sim. E você sabe melhor que ninguém que muitas das vezes que isso acontece, a gente desanima, não é? Porque é aquele dia, um dia bom, um dia ruim, 3 dias ruim, um bom e aí vai. Só que aí você fez do limão, você pegou e fez o quê? Uma limonada. Então, serve para as mulheres, né, Michele? Que é o quê? Teve uma dificuldade, porque uma mulher dessa ia fazer o quê? Nutella, ia chorar. Eu não sirvo pra nada. Tinha Muito pelo tempo, contrário. não. E o que você fez? Peraí, que Tinha o negócio tempo, é não. de chorar, Tá vendo? não. Então, isso é importante para que as mulheres entendam. Vocês vão ter desafios na vida de vocês, vão ter desafios na carreira de vocês, mas o que vocês precisam? Fazer a diferença. Entendeu? Chegar e falar, peraí, eu fui desafiada, eu vou fazer melhor ainda. E ó, a potência que você estava fazendo. Mas continua. Tanto é que depois de 2 anos que ocorreu, né? Eu fiquei 5 anos lá. Ele, o administrador de Taguatinga, aqui da cidade, né? Eu sei que o pessoal do Brasil todo tá ouvindo e Isso assistindo, mesmo, né? com Mas certeza. aqui na cidade satélite, que a gente chama, né? Ele chegou e falou assim, Vana, o administrador tá precisando de uma assessora de comunicação. Você não quer ir trabalhar lá? Aí eu falei assim, mas eu trabalho aqui. Não, você não precisa sair, não. A gente distribui o seu horário. Aí eu, Então tá interessante. joia. Melhorou. Já melhorou, né? E aí eu fui, então eu fui desenvolvendo. E aí fui passando por várias empresas, né? Sempre na parte aí da gestão da carreira. Quando foi em 2011, eu decidi, de fato, assumir uma outra identidade que não era só CLT, né? Eu já CLT, ganhando ali meu salário e tudo. Eu falei, gente, eu preciso ajudar mais pessoas com o conhecimento que eu já tenho, né? Com o que eu já aprendi, o que eu já passei aqui de jornada e tudo. Aí eu decidi abrir a minha primeira empresa de comunicação. Ainda que microempreendedora, né? Ali, numa jornada solitária, né? Eu sozinha. E aí eu falei assim, bom, na verdade, assim, o que mais me motivou foi o dinheiro no começo, a possibilidade de ganhar mais, né? E essa é a motivação de muita gente, Sim, né, Sil? pois Porque realmente a gente, exato, né, assim, busca. Muitos sonhos, né? Eu sempre tive muitos sonhos de realizar muitas coisas. E, assim, o salário que eu ganhava, eu vi que se eu mantivesse só naquele lugar com aquele salário, os sonhos talvez iam demorar, ou às vezes nem acontecer. Então, eu falei, vou empreender. Aí eu abri. Eu tinha lido um livro que até indico, mas me parece que ele não tá sendo assim, ele não vende mais, mas consegue achar na internet para pegar artigos e tudo. Que chama O Amor é a Melhor Estratégia, do Tim Sanders. E eu li aquele livro e eu fiquei impactada. E eu falei assim, nossa, eu quero abrir uma empresa porque eu sou o tipo de pessoa, de profissional, e que eu compartilho o que eu sei. Eu não retenho o conhecimento para mim. As pessoas vêm aqui, querem conversar comigo. Gente, eu me dou para as pessoas. Super importante. Sabe? A questão do dar e do receber. E aí eu falei assim, e ele tem um termo que ele usa que chama Love Cat. E eu falei assim, qual é o nome da minha empresa? Poxa, Love Cat é pessoas que compartilham seus conhecimentos pelo mundo. Pronto, a minha empresa vai se chamar Love Cat, agência de comunicação. Tinha botado até o nome de agência.
Fiz logomarca, o Roberto, meu esposo, né, fazia publicidade, tinha formado em publicidade. E aí ele me ajudou e tudo. E aí, só que outro desafio. Vamos captar clientes, né? Porque empresa precisa de cliente, né, gente? Não tinha dinheiro. É verdade. Sobrevive. Precisa. Agora é serviço, Ninguém né? entendia o que eu fazia. Porque o nome, se você não sabe escolher o nome direito, né? Então, quando as pessoas ouviam Love Cat, achavam que eu era uma empresa de veterinária. Né? Achavam que eu era uma empresa de veterinária. E aí, assim, numa empresa que você tem que explicar demais o que você faz, o seu nome não vende, é muito difícil. Então, se você tem hoje um negócio, você tem que olhar e falar assim, não, é um nome que justifica aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu quero que as pessoas tenham de noção. Mas, de qualquer forma, gente, essa empresa ficou aberta até 2017. Então, eu empreendi, fiz grandes projetos aqui em Brasília, fazendo um trabalho sempre paralelo. Chegou uma fase da minha vida que eu tive 4 empregos. Eu saía às 6 horas da manhã e chegava todo dia meia-noite. E como é que era isso, Sil? Conta pra gente, porque assim, eu participei um pouco, né, da vida da Sil, eu lembro um pouco, e ela realmente, ela é destemida mesmo. Eu sei porque eu participei, então ela é destemida. E ela corre atrás, e ela realmente, ela falou assim, eu comecei a empreender em 2011, numa empresa, né, no caso. Mas na verdade, você empreendia dentro das empresas que você trabalhava. Isso, o intraempreendedorismo, né? Eu sempre pratiquei o intraempreendedorismo, porque em todas as empresas que eu passei, eu comecei sozinha. E aí, a partir daí, eu falava assim, gente, eu preciso ter pessoas para me ajudar e desenvolver essas pessoas para que essas pessoas possam também ir para o mercado. Então, acabou que em todas as empresas eu também fazia um trabalho muito forte de empreendedorismo dentro. Eu cheguei a dar aula em universidade, então eu estimulava o empreendedorismo dentro da sala de aula, né? Hoje eu fico assim muito feliz porque muitos dos meus ex-alunos são empresários, são empresárias, né? Ou empreendem dentro das próprias empresas, né, que trabalham. Então, isso é muito legal, de você ver esse movimento. E, para mim, foi muito importante, né? Assim, esse movimento. Até que depois eu fechei essa empresa, abri a 4As Digital. Porque eu sou do digital, gente, desde 2005. Era isso que eu ia te perguntar agora. Até desde quando? Porque... Então, eu entrei no mercado de marketing, né? Porque como eu fiz muita assessoria de comunicação, eu fui entrando no marketing aos poucos. Já tá né? Acho que já tá já tava. Tanto é que ontem, né? Ontem eu tava pesquisando, fazendo uma pesquisa para um cliente meu, e eu lembrei que eu tive um blog. Eu não lembrava que eu tinha tido um blog. E neste blog, em 2008, eu escrevi um texto, e lá nesse texto, tem o print, depois eu mando para vocês, estava escrito lá, Paixão por Marketing. Caramba! Olha Palavras só. têm poder. É verdade. É um livro que eu vou até procurar ele depois, mas já estava escrito lá. A minha empresa atual, né? Já a gente fala um pouco de como é essa fase, mas chama Paixão pelo Marketing. Mas já estava lá. Então, eu acredito muito que, assim, foi uma jornada empreendedora, assim, tudo que eu precisava passar, tanto nas empresas que eu trabalhei e nas 2 empresas que eu criei, me fizeram chegar onde hoje eu estou, né? Em 2020, bem ali antes da pandemia, pouquinho antes da pandemia, eu lancei meu primeiro desafio como expert, como especialista na área de marketing, né? Ajudar outras pessoas a criar o seu primeiro produto online. Porque eu sempre ajudei outras pessoas. Eu trabalhei numa grande multinacional na área de desenvolvimento humano, ajudei um grande player do mercado, né, do Brasil. A gente chegou a faturar em um único ano 17 milhões de reais com as estratégias de marketing e vendas. Muito importante, né, gente? E para mim foi uma escola, eu passei 4 anos e 7 meses nessa empresa, e foi uma escola, literalmente foi uma escola. Lá acho que eu criei toda a musculatura para eu estar me preparando para abrir a minha empresa oficialmente, né? Então, em 2020, eu fiz um compilado e um pouquinho antes da pandemia, de fechar tudo, eu lancei um desafio chamado MKT30, que era um desafio de 30 dias para ajudar as pessoas, assim, quem tem um sonho, de repente, criar um produto online e tal. E deu certo. Eu vendi para 20 pessoas, a gente chama muito no mercado digital de lançamento teste, né? Vamos fazer um lançamento teste. E eu fiz comigo mesma, fiz um lançamento teste comigo. Falei, não, vamos aplicar. Aí fiz, vendi, só que em sequência veio a pandemia. Eu falei, poxa vida, mas como eu trabalho com online, então vai dar tudo certo. A gente fez. E aí eu fui crescendo. Só que quando chegou em 2020, eu tive a Covid e eu acabei tendo síndrome do pânico e burnout.
Eu acho que isso é importante a gente até pegar um gancho para Sim, falar. com porque... certeza. E Sil, eu sei que foi em 2020, mas talvez desde a época que você você falou há pouco tempo atrás que teve um momento que você já estava trabalhando em 4 empresas. Ah, foi. Você já começou. Foi. O que você sentia ali? Porque eu sei Eu que tinha às 4 vezes... celulares, Michele. Pois é, como é que Como era é isso? isso? Não sei. Hoje eu olho e falo assim, gente, que loucura, né? Assim, eu acredito que nesse período que eu trabalhei em 4 lugares, eu estava muito focada. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que tem 2 pontos pra gente falar. Eu acho que um era fuga. Talvez fuga de algumas coisas da vida e tal, e o outro era porque, assim, eu queria muito realmente fazer. E aí eu sempre fui muito multitarefas. Assim, E a gente tem que tomar cuidado também com a multitarefa. Ela é muito importante, desde que você saiba ser produtiva, seletiva e entender aquilo que você pode delegar, o que é urgente, né? Você tem que dosar, né, Sil? Tem que dosar. Mas, foi uma experiência boa, mas eu hoje, assim, na maturidade, né? Tô com 42, eu não recomendo, sabe? Assim, eu falo que eu paguei um preço alto. Por quê? Primeiro, eu tinha 4 chefes, gente. Era uma coisa de louco. Então, assim, cada hora eu tinha que estar em um, né? Eu saía de um, ia pra outro, eu vivia de fast food. Eu não tinha uma alimentação boa. Mal conseguia fazer atividade física, né? Então, basicamente, eu era hóspede da minha casa. Porque eu só acordava, tomava um café, saía. Então, foi Era assim, difícil. foi bom, mas eu não repetiria hoje, sabe? E a assim. pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte: é que o que você tá me falando é o que a gente vê de muitas mulheres, né, Michele? Que a gente vem debatendo. Porque assim, as mulheradas hoje, elas têm o trabalho profissional, porque elas têm a necessidade, muitas delas precisam até para sustentar a família, tem outras não que é por elas mesmas e etc e tal. E tem a parte familiar, né, que é muito importante, e a gente se cobra ainda, né? Muito! Você já era mãe nessa época? Eu não sou mãe. Tá. Eu não sou mãe. Não, e eu sou bem tranquila, hoje eu sou bem mais resolvida, assim. Eu nunca quis ser mãe. Não, tá ótimo. E a sociedade cobra muito de mulheres que não têm o desejo de ser mãe. E aí, eu mesmo cheguei a ter momentos de me cobrar. Hoje eu tô mais tranquila, assim, eu tenho sonhos que hoje eu olho e falo assim, gente... Acho que eu não cabo na vida de uma criança hoje. E a gente tem que ter muita consciência disso. Isso é extremamente importante que você tá falando. Você sabe por quê? É isso. A mulherada, ela se cobra hoje porque tem que ser mãe. Ou quando ela é mãe, ela tem que ser a melhor. Você entende? Eu imagino. Então, assim, eu vejo o sofrimento de muitas mulheres que elas falam assim, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer. Não, você tem que ser feliz. Exato. Você tem que procurar a sua felicidade. O que é a sua felicidade? Beleza, não é... Ótimo, seja feliz. É o que você falou. Você faz tantos trabalhos, você já tem noção do quanto que você ajuda as pessoas? Me fizeram essa pergunta, acho que uns 2 anos atrás, e eu não tinha tanta noção, assim. E aí, quando a gente Gente, é tão importante você fazer silêncio. A minha terapeuta disse pra mim uma coisa que fez muito sentido. Assim que eu cheguei para fazer terapia, eu precisei fazer terapia e recomendo para, né, quem é importante, porque é um autoconhecimento profundo. E aí o que aconteceu? Ela virou pra mim e falou assim: você faz muito barulho. Na hora eu não entendi. Só que depois eu percebi, como eu externava muito, o barulho que eu fazia, eu não tinha tempo para ouvir aqui dentro. A ouvir a mulher empreendedora, a mulher esposa, a mulher filha, a mulher amiga, a mulher mãe de 3 cachorros. A mulher bem resolvida. A mulher 3 cachorrinhos. Tenho 3 cachorros. A mulher bem resolvida. Isso, sabe? Então, eu dou graças a Deus que hoje eu tenho mais maturidade para reconhecer. Mas isso foi importante, né, Sil? Demais, Porque demais. aquela hora que eu tava te perguntando, se talvez nessa época que você tava com esse emprego, talvez isso já começou, porque daqui a pouco você vai falar sobre o problema que você teve, né? Sim. Será que de lá você já sentia, talvez, assim, um pouco do estresse do dia a dia? Eu acredito que sim. 4 celulares. Né? E era 4 gente, chefes. E um era Nextel. Caralho, meu Deus, aquele que você antigo. que não para, né? Não, que quem tem Nextel não. sabe como é que Era é toda terrível. hora, toda hora. Não, e era o único que pegava quando eu ia, assim, para lugares mais distantes, né? Porque eu trabalhei 11 anos também na política, fazendo coordenação de campanhas políticas, né? Você é uma máquina, né, minha filha? Você é uma máquina, você não Eu para. acho que tudo isso foi importante para que a paixão pelo marketing surgisse com força, Exatamente. né? Aí a paixão surgiu exatamente quando eu fiz esse desafio em 2020.
E aí eu abri uma turma de mentoria de marketing para pessoas que queriam realmente aprofundar mais os seus produtos online, mas aí veio o Covid, veio a síndrome do pânico e a burnout. Eu estava trabalhando, e como eu trabalhava ainda nessa multinacional que eu comentei, lá, gente, assim, a gente era, vou usar um termo muito nosso técnico, a gente pivotava como uma Ferrari. Era o tempo inteiro, era velocidade, não dormir. E com a pandemia, gente, não sei vocês, mas eu passei assim, eu passava 14 horas trabalhando em casa, todo mundo de home office, online o tempo inteiro. Era uma reunião atrás da outra, uma reunião atrás da outra. Então, acho que isso também, a mente não aguentou. Então, eu sei que juntou meu histórico de vida, o meu estilo de vida que eu vim fazendo, né? E não tem certo e errado, foram as escolhas que eu fui fazendo e elas me fizeram chegar até aqui. O caminho. E me fizeram chegar aqui para eu poder olhar para dentro, olhar para mim, né? E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Hoje eu vivo o processo. Porque eu tinha uma necessidade muito grande de já chegar lá sabe? Tipo assim, chegar lá. E nesse de chegar lá, eu não curti o processo. Olha só, sabe, eu não olhava para fazer uma caminhada, eu tava caminhando e fazendo reunião no telefone. Então, eu não parava para apreciar a natureza. Se eu tava conversando com as pessoas, eu tava conversando com você aqui, mas eu tava assim, prestando atenção no outro. E quando eu decidi viver o processo, sabe, de curtir mesmo, deixa eu curtir a minha nova empresa, deixa eu fazer etapa por etapa, porque como multitarefa, você quer fazer 50 milhões de coisas ao mesmo tempo, né? E, assim, você precisa ter um foco, isso é fato, para tudo na vida, né? Então, assim, eu tenho um foco dentro da minha empresa, eu sei quanto eu vou faturar até o final do ano, não é quanto eu quero, é o quanto eu vou, porque palavras também determinam a tua história. Então, se você diz, eu quero, querer, todo mundo quer, agora você vai? Então, se você vai, você tem que ter um plano de ação. Você tem que saber exatamente o passo a passo. Você não precisa estressar o seu plano de ação, fazer um ano e um mês. Você não precisa fazer isso. Você tem que entender o passo que você... Com 1% a cada dia, gente, é melhor do que não fazer. É verdade. Aí eu quero me inscrever no curso dela rapidão. Eu preciso, meu Deus! Mas aí só pra não deixar o pessoal também muito doido, né? Que se deixar, também tem muitos acontecimentos. A paixão pelo marketing mesmo, ela surgiu porque eu lancei o desafio e antes do desafio, eu não queria fazer no meu nome, né? O pessoal me conhece muito por Sil de Maio, Silvana de Maio, né? É verdade. Tem o bullying, né? Você nasceu em maio? Não, meu filho, eu nasci em janeiro mesmo. Eu nasci em janeiro. Ai. E aí, um funcionário meu, na época, um colaborador que trabalhava comigo, design, gente, dentro da área da comunicação, se você me der um programa para eu dirigir, eu vou dirigir. Se você me der um negócio aqui para montar, eu vou montar. Mas tem uma coisa que eu não sei fazer, é design. Eu sou terrível, eu não tenho essa habilidade. Mas, na época... eu não tinha aquele recurso financeiro, eu fui lá no Canva, famoso Canva, fiz lá a logomarca do Paixão pelo Marketing, fiz a arte e feita melhor que não feito, não é nem perfeito. Feito melhor que não feito. Eu falei, lancei esse desafio. Aí esse colaborador viu e me presenteou com a identidade visual atual do Paixão pelo Marketing, que eu sou apaixonada, assim. A gente vai ter um rebrand agora, mas eu apaixonada. E eu chorei tanto, porque é isso que você falou. Você ter pessoas que acreditam em você. Ele não teria que fazer isso pra mim. Por quê? Mas assim, eu transformei a vida dele. Ele chegou um menino, um molecote dentro da empresa e em 2 anos eu desenvolvi ele para ser promovido, sabe assim, então é tão gostoso. Você tirou dele o melhor que ele tinha e ele não sabia. E aí ele retribuiu. Eu achei que eu tô arrepiada. É verdade, Sil, que lindo, né? Fiquei, e aí foi a empresa, né, começou assim, mas oficialmente, gente, assim, legalizada, tudo bonitinho. Foi quando eu decidi sair da CLT, que foi o ano passado, em julho de 2021. Eu tomei uma importante decisão. Depois de 22 anos, eu falei, chegou a hora. Agora é a minha vez. Por quê? Que é meu. Pra mim, o principal valor pra Silvana é liberdade. Se eu não tiver liberdade, eu não consigo criar. E criatividade é uma das minhas principais características. E eu precisava estar livre, né? A Silvana, eu digo que a Silvana era um passarinho dentro de uma gaiola, quando começou profissionalmente. E esse passarinho foi crescendo, viu que era águia, mas estava na gaiola.
e se feriu, se machucou, porque não tinha coragem de voar, de bancar os projetos, a ideia. E aí, quando eu tomei essa coragem de eu vou sair da CLT, não tô mandando ninguém sair da CLT, mas vou sair porque eu vou realizar o meu sonho de empreender. Vai ser desafiador, vai ser difícil, eu vou quebrar muita cara? Vou. Mas é a minha empresa. É a minha empresa. E aí eu pedi desligamento e dia 24 de julho de 2021, então, eu tive meu CNPJ. Aí eu não quis abrir MEI. Falei, não, agora esse negócio aqui já vai ser grande. Aí já fui para um LTDA. Né? E em novembro eu tive a oportunidade de ter uma sócia. Aí foi incorporada uma sócia. Hoje nós somos já na empresa 5 pessoas na empresa e mais 2 parceiros e temos hoje 10 clientes com a gente, fora os produtos online, que a gente já tem um e já está desenvolvendo os próximos. Nossa, que lindo! Em pouquinho tempo, tem 6, 7 meses. Você vê que é a coragem, né? Que ela fez. Você se preparou diante de tudo isso. E é o que a gente faz, né? A pessoa não tem noção, mas a gente tem que fazer o nosso marketing. É o tempo inteiro, né, Silvana? É o tempo inteiro, não é? E tem pessoas, às vezes, que ela tem um puta... sabe fazer o trem, mas ela não sabe como vai fazer. Não é? Então, assim, olhando pra você, quando você tá falando, você fala, gente, eu preciso fazer isso urgentemente. Porque assim, começa... porque é importante, né, Michelle? A gente tá do outro lado, a gente tá vendo assim... Nossa. E é importante, como você tá falando, e não é só aquela coisa que hoje precisa pegar aqui um celular e ficar falando. Não, não é isso. Tem todo um estudo por trás. É uma estratégia, uma estratégia, palavra essa, toda a estratégia. E que não adianta a gente querer saber fazer. Tem uns que se saem muito bem, outros que não. Sim, é como você falou, às vezes a pessoa é tão boa, mas ela não sabe nem por onde começar. Tá extremamente perdida. Aí vem você e aí vai lá, tira do melhor dela. Gente, isso é muito importante. É apaixonante mesmo, a paixão pelo... Eu já estou! Eu já estou aqui por ela falando. Ô, Sil, e essa paixão, como é que você saiu, então, de uma CLT? Isso é difícil, então é bom a gente falar, porque é difícil. E eu não, olha, eu vou dizer, Mia, eu fiz uma coisa que, eu sou coach também, de carreira, né? E eu fiz uma coisa que eu não fiz comigo, mas que nas sessões de coach, de mentoria de carreira, eu faço. Mas eu não fiz comigo, pra vocês entenderem que, assim, não é tão fácil, né? Você tem que... É o seu processo todos os dias. Eu não me preparei 100% para fazer uma reserva financeira mirabolante, né? De 6 meses, porque se eu empreender... Só que eu tirei a palavra "se" do meu vocabulário. Eu não tenho opção. Ou dá certo, ou dá certo. Entendi. Então, assim... graças a Deus, assim, do dia que eu saí da CLT, eu sempre tive ali a minha fonte de receita, e né? esse sentimento, Sil? É esse muito sentimento. Bom. Dá um frio na barriga. É isso que eu queria falar, porque às vezes isso é difícil. A gente tem um monte de gente assistindo a gente aí que ela tá com esse frio, ela tá querendo ter esse frio na barriga, ela tá com medo, ela já tá ali, mas não consegue. Como é que foi isso, Sil? Porque isso pode nos ajudar aqui com... eu acredito que, assim, tudo que a gente passa, né, principalmente essa situação de saúde, na verdade, não foi um ano, né, assim, eu pari, essa é a verdade, né, existem várias formas de você gestar e você parir. Eu gestei uma nova Silvana e eu pari uma nova Silvana. E isso precisava ter acontecido na minha vida. E aí, me respondendo exatamente o que você falou, a gente precisa nascer de novo se a gente quer fazer algo diferente, algo que vai impactar o mundo. O mundo é tão grande e tem oportunidade para todo mundo. Se eu ficasse pensando só no concorrente, nossa, tem um monte de consultores de marketing, tem um monte de mentor de marketing, tem um monte de agência, eu não ia sair do lugar, eu ia continuar lá, recebendo lá meu salário, na minha CLT. Mas eu falei assim, cara, eu preciso de algo que me mova. E o que mais me moveu mesmo, para ser muito honesta, gente, depois de todo esse processo de transformação que eu venho passando, né? Ai, que bom. Sabe o que foi? É eu olhar para frente, eu olhar lá para o meu futuro e me ver assim com 80 anos e falar assim, eu me vendo, sabe? Assim, eu sorrindo. Falei, caralho, eita. Não existe pode à vontade. Valeu a pena. Olha só, 80 anos, gostosona, bonitona, cheia da grana, podendo viajar o mundo, aposentou cedo, porque o meu sonho é viajar o mundo, né? Meu esposo sabe disso. Então, eu acho que isso é que me move. Porque, assim, antes eu olhava e falava assim, caramba, quando eu chegar nos 60, nos 70, nos 80...
É esse tipo de vida que eu quero? São essas conquistas atuais e tal? Não que a gente não vá conquistar, mas eu quero mais. E a gente, eu creio, eu sou católica, eu sou cristã, e eu penso assim, a gente nasceu, gente, para abundar. Deus já fez esse mundão maravilhoso. Esse mundo, ele é cheio de coisas. Mas por que a gente quer ser escasso, né? Por que o ser humano vive? Não pode. Você tem que correr atrás daquilo realmente que Fica você sempre se restringindo, né? Agora, assim, se você não sabe, você tem que buscar pessoas que sabem mais que você. Sim, pra aprender. Um profissional, de repente, uma ajuda. Desde quando eu decidi realmente, assim, me envolver mais no processo de autodesenvolvimento, que começou em 2015 mesmo. Gente, eu já investi mais de 100 mil reais só em treinamentos, só em mentores, pagando mentorias, pagando coaches. Por quê? Porque coisas que eu precisava melhorar em mim, eu tinha que buscar. Informações de marketing, porque se eu me formei em jornalismo, não necessariamente eu saberia tudo de marketing. Claro. Eu fui buscar os recursos para poder aprender. Então, se eu não sei... Eu fui agora, Silvana, eu não tenho dinheiro para poder pagar um treinamento, eu não tenho dinheiro para pagar um mentor. Gente, a internet está aí à disposição. É só você separar 30 minutinhos do seu dia, estudar e aplicar. Porque o conhecimento só faz você só consegue se realizar se você, né, tem a pirâmide lá do conhecimento. 10% é só o que você está estudando. É só o que você lê. Agora, quer realmente ver resultado? Você tem que aplicar. Estudou 30 minutos? O que você aprendeu? Aplica amanhã no seu negócio. Aplica amanhã lá dentro da empresa que você trabalha. Ensina para alguém. A melhor forma que tem de você repassar aprender o conhecimento. é você ensinar. Eu falo né, isso, eu Mi? aprendo muito mais que meus alunos. Exato, porque a gente exatamente. fala, Então, né? E você vê aquilo 2, 3, 4 Sim. vezes quando você está ensinando, né? Uhum. Então, conta pra gente, então, Sil, o que hoje, a paixão pelo marketing, que a gente já está apaixonada aqui, o que hoje a empresa faz? Legal, qual Mi. que é Olha, o quando objetivo? eu abri, a primeira coisa que eu falei assim, bom, eu vou abrir empresa, eu montei assim uma forma de eu vou trabalhar na hora que eu quero, porque era uma das coisas que eu também buscava muito. E aí, assim, eu fui pela linha mais comum, né? Assim, que a maioria, todo mundo faz. Quando vai fazer o quê? Vai gerenciar redes sociais, vai fazer um planejamento de comunicação, né? Então, a minha empresa começou com esse foco, muito parecido com a agência, né? Então, prestando serviços. Só que quando eu fui chegando ali no 3º, 4º mês, que é bem recente isso, eu parei e falei assim, não tá legal. Essa não é a empresa dos sonhos, não é aquela empresa que tocou meu coração lá, né, 2 anos atrás. O que tá errado? O que eu preciso mudar? E aí eu fiz uma imersão em casa, sozinha mesmo, e eu fui fazer um exercício muito comum, que chama, para quem não conhece, mas análise SWOT. Saber quais eram as minhas forças, quais eram as minhhas fraquezas, quais, né, da empresa, as ameaças que eu teria, as oportunidades. Quando eu vi, primeira coisa que eu tomei de decisão, a minha empresa não mais presta serviço de gestão de rede social. Foi a primeira coisa. Por quê? Porque não é algo que eu gosto de executar, de fazer, tá lá com o cliente falando. Então, a gente foi entendendo o que a paixão pelo marketing era muito boa, porque assim, eu não queria ficar olhando para aquilo que eu era ruim, fraca, porque eu ia levar mais tempo, porque eu teria que estudar, teria que desenvolver novas habilidades. Verdade, Então, eu falei assim, o que eu sou boa, o que eu sou boa, o que a minha sócia é boa e o que a empresa tem que ser boa, o que é o nosso diferencial de mercado e o que nos fez chegar até aqui, faturar 17 milhões nas empresas que a gente trabalhava, né? Isso, pronto. Então, hoje, a Paixão pelo Marketing é uma empresa de consultoria, de marketing e vendas e uma empresa de treinamentos. Então, hoje, os empresários que estão nos procurando, tem muito, né, assim, tem um caso até de um cliente recente que a gente foi fazer uma apresentação, fazer a prospecção, né? Você tem que ir lá, fazer a apresentação do seu negócio. E eu fui apresentar. Eu falei, olha, minha empresa tem como objetivo construir uma máquina de vendas para você. O que é máquina de vendas? Vai entrar dinheiro todos os dias, a qualquer hora, mesmo que você não trabalhe, você não faça nada. Ele, não, fala mais. E aí a gente foi explicar a nossa metodologia que a gente desenvolveu. E aí ele falou assim, nossa, eu passei por 5 agências, ninguém nunca falou isso. Eu falei, olha, eu não vou desmerecer trabalho de agência nenhuma, porque elas são extremamente importantes. E eu preciso dela, porque o trabalho que elas fazem, eu não faço, né? Legal, eu faço um sim. trabalho de construir o processo de marketing de vendas dentro das empresas. Então, hoje, a gente está muito focado nisso. Os empresários que estão nos procurando,
tem esse olhar mais estratégico. E aí foi importante porque a gente também observou o tipo de perfil de cliente que a gente ia atender. Porque no começo, quando você empreende, e aconteceu isso comigo, gente, eu pegava todo tipo de perfil de cliente, o que tinha dinheiro, o que não tinha dinheiro, o que tinha negócio, o que não tinha. Só que você vai amadurecendo e você vai entendendo qual é o jogo que você quer jogar. E como eu vim desse mercado corporativo, então eu falei assim, gente, eu preciso atender empresários que já têm uma certa mentalidade, que ele já tem um caixa, que ele já investe pelo menos ali uns 5 mil reais em marketing, porque eu tive situação também de clientes que eles investiam na consultoria, mas eles não tinham dinheiro para investir, por exemplo, para fazer um tráfego pago, de você ir lá, fazer um anúncio no Instagram, fazer um anúncio no Google, né? Eles não tinham investimento, às vezes, para criar uma landing page, para atrair as pessoas, para montar um banco de dados. Então, acabava que o meu trabalho como consultora ficava muito prejudicado, porque aí o cliente não conseguia ver tantos resultados. Então, hoje a gente presta essa consultoria de marketing de vendas, né? E tem a parte dos treinamentos também, né? Que aí entra também a parte de mentoria ou de carreira para profissionais, principalmente profissionais que são do ramo de comunicação, que assim como eu querem sair da CLT, querem empreender no ramo de comunicação e tem esses desafios. E a mentoria de marketing comum, né? Então, eu estou muito feliz, né, com planos muito ousados, né, e com essa possibilidade que hoje o digital nos traz e que tem me permitido trabalhar de qualquer lugar, né. Então a empresa ela vai continuar, né, se eu morar fora do Brasil, ela claro, não Ela vai, vai andar com as... Vai, Então é isso que é isso. interessante, né? Você deixou de ser muitas das coisas que você está falando. Te ensino a fazer uma máquina de vendas, né? Exatamente. Ou seja, independente de você estar dentro do negócio ou não, ele vai... Se tem potencial o seu negócio, tem que investir, né? E muitas das pessoas ficam, não... E às vezes as pessoas já tá com caixa legal, Sim. já tá com um nome legal, mas ela fica naquela insegurança de que é muito... Não, gente, não é. É um conhecimento perfeito que você leva pra sua vida. Né? Tanto a vida... E assim... Imagina, você tá faturando... Lá Tá lá na viajando, praia. gente, Pois dançando, ia ser olha. ótimo, né? Isso é top demais. Mas isso é legal, porque às vezes também, Sil, é importante, a sua presença aqui, Sil, hoje é muito importante, porque muita gente não conhece esse tipo de trabalho, né, Sil? Eu digo, verdade, tem muito. eu acho que isso é importante a gente falar. Essa questão de mentoria também. Sim. Então, eu acho que, como a gente falou aqui agora, às vezes nós temos vários profissionais ou várias empreendedoras ou possíveis empreendedoras aí nos assistindo e que às vezes pode não ter um recurso tão alto, pode ainda não ter como investir, mas ela hoje ela está conseguindo entender que tem como fazer isso. Tem ferramentas, hoje, né? Ela consegue entender que tem ferramentas para isso. Eu vou até ensinar uma coisa para elas poderem, né, as destemidas, olha aí, poderem dica, aplicar para tudo, hoje no negócio. Bem simples, bem prático delas poderem fazer, que eu garanto que se fizerem, já vai ter retorno. Seja um retorno para melhorar o seu engajamento de uma rede social, seja para poder melhorar o seu processo interno, seja para poder vender, né? Porque no final, quem empreende quer vender, exatamente. quer, né? E quer ter lucro. Não adianta só faturar, não é o assunto, mas eu aprendi isso também, viu? Essa coisa de faturar e lucro, eu não entendia nada disso. Assim, fui aprendendo, né? Então, assim, uma coisa muito simples que vocês podem fazer, né? Tá, ok. Gente, é tão bom, né? O ao vivo é ótimo. É ótimo, Vocês vão fazer o seguinte, você vai pegar uma postagem, pensa num tema da sua empresa aí, da sua loja, do seu negócio, eu não sei o que é, tá bom? Vamos anotar. E aí você vai escolher, você vai fazer uma postagem no seu Instagram em formato de carrossel, só com texto. Olha, eu vou facilitar a vida de vocês, não precisa... de arte, tudo. Se você quiser, claro, você pode fazer. Mas você vai escolher um tema. A primeira imagem que vai aparecer lá do seu carrossel tem que ser algo assim disruptivo, uma coisa diferente, para chamar a atenção, né? No marketing a gente fala do sistema AIDA, atrair, interessar, desejar e converter, né? Que é a ação de agir, fazer a pessoa fazer alguma coisa. Então você vai fazer lá uma postagem, né? Vamos supor, vou fazer um exemplo prático. Vamos. Vou vender a caneca aqui, ó, a caneca da Destemida. Aí você vai fazer essa arte só em texto e vai colocar uma frase lá do tipo assim: já pensou você beber água numa xícara que no final, no último gole, ela pode render 10 mil reais na sua conta bancária?
Opa! Quem não vai parar pra pra olhar. ler isso? Aí você vai fazer o quê? Do slide 2 até o slide 8, né? No carrossel são 10. Aham. Então, do 2 ao 8, você vai contar uma história. Conta a historinha que tu quer contar lá da caneca. Não. Quando você chegar no 9, você amarra essa historinha. E no 10, você faz a sua oferta. Se você quer ter agora acesso à xícara que vai render todos os meses R$10.000 na sua conta, arrasta para cima, clica aqui, salva esse post, me chama no direct. Tudo que você fizer na internet, você tem que dar um comando. O cérebro é feito para receber comandos. Mente Olha que confusa legal. não toma decisão. Então, não deixa a sua audiência confusa. Você quer o quê? Você quer que ela salve o seu post? Diga lá no seu texto. Salva o post. Você quer que ela compartilhe? Escreva lá, compartilha com mais 3 amigas, né? Você quer que ela te chame no direct? Amiga, me chama aqui no direct que eu vou mandar o link para você. Só esse comando que você faz, esse movimento que você faz, já vai melhorar lá o seu engajamento, né? O tal Olha, famoso gente. algoritmo de Instagram. dá um Já vai dar uma trabalho. melhorada. Mas não tem para por aí, não. Sabe o famoso botãozinho azul do Instagram? Que muita gente fala assim, não clica não, vai dar errado, não vai gastar dinheiro. Você vai pegar. E depois que você fizer essa postagem, você vai clicar no turbinar a sua publicação. Você vai selecionar lá se você é mulher, se é para homem, qual a idade, se público. quiser segmentar. E você vai colocar R$30 por 5 dias. E você vai ver lá o que vai acontecer. Se você colocar o objetivo de mais seguidores, eu garanto pra você que você vai ganhar seguidor. Se você colocar para te chamar no direct, se a sua copy, né, a gente fala da copy, que é o texto persuasivo, se for atraente, a pessoa vai te chamar. Eu falo isso porque eu testei na Paixão pelo Master essa técnica simples, tá? A gente saiu ali, eu não lembro de quantos seguidores, mas eu sei quantos eu ganhei, com R$30. 184 seguidores. Olha aí. isso, Mostra muito aí, bom. gente. Então, isso é simples. Aí, Uma assim, consultoria de graça Não pra pois vocês, é, olha olha aí, só. ó. claro que tem outras estratégias, que depois que você faz isso, para você crescer, para você impulsionar, né? Mas você não precisa imaginar que você precisa ter muito para começar. Você só, como eu falei aqui, né, nos bastidores, você precisa de um celular que você possa ali fazer rapidinho, você vai postar e vai deixar a sua máquina de vendas começar a ser criada. Porque o que não dá é você querer empreender, você querer começar e cruzar os braços Aí não vai pra lugar e ficar nenhum, né? esperando, É. né? Não tem ação nenhuma pra fazer. Tem um livro que chama, não sei se vocês já leram, chama A Boa Sorte. Esse livro ele vai falar o seguinte: você que faz a sua boa sorte. Não fica esperando ninguém fazer, não. É E a verdade. sorte, ela tá toda hora perto da gente. Só que se a gente tá cega, né? Como eu falei, o tal do barulho, a gente não consegue ver. Às vezes, a sua melhor cliente tá no seu WhatsApp e você não vê. E eu vou dar uma outra dica, pode? Pode, Fica à vontade. uma que é de destemida. mentoria. Atenção. Essa só fala mentoria, mas é porque aqui vamos lá, que esse ambiente que merece, esse Ah, lugar aqui merece. Muito bom. Anota aí, ó. Você vai aplicar o efeito caracol no seu negócio, tá? Uma metodologia muito simples. Você vai pegar uma folha, vai fazer o desenho de um caracol mesmo, tá? No centro do caracol, você vai colocar eu, que é você, é a sua empresa. Um pouquinho mais para fora do caracol, você vai anotar o nome de 5 a 10 mulheres da sua família. Sua família. Abrindo um pouquinho mais o caracol das suas conexões ali. Suas amigas, suas primas, né? Amiga. Aí depois você vai para amiga das amigas. Depois você vai olhar para onde? Para o lugar onde você mora. Você mora num condomínio? Quem são as 5, 6 pessoas que eu conheço aqui do meu prédio, do meu condomínio? Você vai fazer isso, efeito caracol, então, do prédio. Depois você vai ver, assim, quais são os estabelecimentos comerciais que eu frequento. Onde é que eu faço a unha? Onde é que eu faço cabelo? Quem é o meu médico? E você vai desenhando. Aí você vai pegar, vai fazer um texto bem legal, vai gravar, às vezes, um vídeo, vai fazer uma artezinha e vai fazer uma oferta e vai botar lá. Prima, quero te apresentar aqui o meu negócio, eu tomei coragem, vou empreender, estou vendendo agora roupa. E para você que é minha prima e para você poder me ajudar nesse começo do meu negócio, você já ganha 10% de desconto só de cara.
É muito bom dar desconto no começo, não, mas eu tô dando a ideia aqui. Você pode fazer a oferta que você quiser. E aí você trabalha de dentro para fora. Porque às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, vou abrir um negócio, para quem eu vou vender? Gente, Às vezes tá do seu lado, né? Se a família não quiser comprar, não tem problema não, vai pro próximo. E vai pro próximo. Quem não pode, a única pessoa que não pode desistir é você mesmo. Ai, gente, que lindo essa, é Né? verdade. Então- A única que não pode desistir é você, meninas. Vocês, meninas. Vocês não podem desistir. É isso. Que lindo, Sil. Eu achei muito legal. Olha que dica maravilhosa, amiga. E assim, é dicas de ouro, né? Igual eu tô te falando. Sou lojista, né? Sou Aham, empreendedora, tenho olha. loja de roupa infantil. Legal. E aí a gente se pega bastante nisso aí. Sim. Por que eu tô te falando? Porque é experiência própria, né? É o que você tá falando, eu tô do outro lado. Você não tem noção, tem hora que você se tá perdida, porque você tem que fazer o seu marketing, você tem que fazer toda Exato. hora lá os stories da vida, porque você vende fisicamente, mas online é muito mais forte. E o WhatsApp, e aí várias ferramentas. E tem hora que você fala, e agora? O que eu vou fazer? Aí é onde vem a maravilhosa Sil, que vem ali e te fala, olha, cabeça no lugar, você vai fazer assim, assim, assim. Porque senão você fica correndo, a gente costuma brincar que é que nem o cachorro atrás do rabo. Exato. Não é? Porque você não exato. sabe pra onde você vai, você não sabe a metodologia que você vai usar. E isso só vem realmente, igual você falou, quando você não sabe, você tem que procurar ajuda. É estudo. E, gente, não ajuda, adianta. não tem Tudo, jeito. né, gente? Tudo. Não é só assim no universo do marketing, não, é É pra tudo. tudo na vida. E se você tiver um bom marketing, igual você falou, e você não tem condições de pagar hoje, procura, tá? Tem ferramentas disponíveis, né? Tem um jeito, você não pode ficar o quê? Parada. Exatamente. Se você fica parada, você não vende. Exatamente. E aí você começa a ver que às vezes você começa a aprender uma coisa, você aplica, igual você falou, um pouquinho que você pegar, aprender aqui, você aplica, você já vê a diferença, Michele. É verdade. Mas é muito hiper importante ter uma pessoa como você aqui. Eu tô aqui, você tá falando, eu já tô, gente, olha lá na Olha loja. só, Você já uma coisa que eu começa. digo muito para os meus clientes, né, para eles, assim, a gente acaba educando os nossos clientes, porque assim, o empresário, ele tem que estar no estratégico do negócio O dele. tempo inteiro. Só que a maioria, pelo menos dos que têm chegado a nós, eles estão no operacional. E se você fica muito tempo ali, o que é operacional? É você tá ali vendendo, Fazendo, né, fazendo. Você não consegue parar para pensar como é que você vai fazer a sua empresa crescer, como é que você estratégico. vai promover determinado colaborador. Porque você não tá parando para olhar Não estratégico, delega, não sabe delegar. né? Então eu falo muito para eles assim, o papel da consultoria é alguém externo olhando para o seu negócio. Porque quando a gente está envolvido no nosso negócio, a gente fica meio viciado, né? verdade, eu acho. A gente fica meio viciado. Então, eu tenho consultor, tenho mentor, né? Por quê? Para me auxiliar. Porque se eu preciso chegar, eu tenho um faturamento para fazer até dezembro. Eu já desenhei ali. Mas todos os meses eu tenho meu encontro com o meu mentor. Porque ele vai olhar e falar assim, não faz isso. Eu já fiz, isso aqui não vai dar certo desse jeito. Vamos procurar alternativa, né? Então ele vai dando a direção para você. E aí o que acontece, gente? Você erra, só que você erra menos. Com isso certeza. é E muito quem melhor. empreende, né, no Brasil, que a gente sabe que os impostos já são altos e tudo, sim. a gente, qualquer venda a menos que você faz Faz diferença no diferença, caixa. faz diferença. Então, assim, a gente tem que estar olhando, né, eu falo que empresa, para mim, é um ecossistema. É um ecossistema. Se o seu financeiro não tá bom, vai impactar, de repente, nos seus colaboradores. Porque, de repente, você prometeu um churrascão para eles, Olha mas aí. o financeiro não foi legal. Eles bateram a meta. Mas e aí? Se não tem caixa? Aí você vai ter que pegar um empréstimo para dar um churrasco. Então, é um ecossistema. Se o financeiro tá bom e a área de RH, o seu time não tá legal, aí você... Ixi, tem que treinar esse pessoal aqui. Se o seu marketing não tá bom, vai impactar nas vendas. Então, assim, é um ecossistema. É um Né? sistema A roda completo. tem que girar da empresa. E às vezes Né? você sozinho não consegue fazer, Não. porque você se torna mesmo Exato. perdido, e igual você falou, você vicia Exato. naquilo. E- Mas às vezes você tem um grande potencial de venda, mas não sabe como é que vai fazer. Exato. E também, às vezes, tem um potencial de, no planejamento, mudar as estratégias, né, Sil? Mudar o foco, porque às vezes seu foco... Porque você trabalha muito com tendências de mercado também. Então, assim, quando você monta um planejamento, eu gosto de brincar muito assim, planejamento parece que foi feito para você também nem não segui-lo. Mas não é isso. É porque, assim, você faz um planejamento de acordo com o estudo de mercado que você faz. Você estuda os seus concorrentes, né? Você vai ver as boas práticas de comunicação, você desenha ali, a gente chama no mercado digital de persona, né? Identificar
Você tem o público e tem a persona, porque na persona você trabalha outras informações desse consumidor. Então, você faz um estudo. Só que aí amanhã ou depois surge uma tendência, uma outra marca, um outro negócio, e você tem que se aproveitar daquela tendência para o seu negócio acompanhar. Claro. Aí, se você tiver uma mentalidade muito fechada, você não vai fazer, você está perdendo oportunidade. E o seu concorrente está fazendo, está surfando nessa onda azul aí, do oceano azul, e você tá lá, porque você tem uma mente fechada. Não, porque foi isso aqui que nós planejamos no começo do ano, só pode ser feito isso. Não, tem que ter mente aberta. E uma coisa que eu vejo muito também, que isso que vocês estão fazendo aqui é muito legal, porque você tem que fazer conexões novas, você tem que conhecer pessoas novas, para você poder fazer isso aqui, ó, essa troca, você aprender. Se você tá no seu negócio, né, principalmente a mulher, no começo, eu vejo que muitas mulheres, assim como eu, empreenderam muito solitariamente. A gente começa sozinha, às vezes não tem o apoio do marido, ou do pai, ou da mãe, do amigo, Isso é importante namorado. falar, é verdade. Às vezes não tem. E aí, às vezes, por medo de rejeição ou do abandono, de ser humilhada, ela acaba não bancando o sonho de empreender. Isso mesmo. Ou ela vai e fala assim, eu vou mostrar quem eu sou, e eu vou lá e faço. Só que aí ela faz não com sentimento bom, né? Às vezes quer empreender só para provar que ela é capaz. Posso falar, gente? Lá na frente a conta chega também. Então tem que ter esse equilíbrio, mas você tem que fazer. E como é que você faz? Estar no meio de outras mulheres que empreendem, que passam pelas mesmas situações, porque uma fortalece a outra. É que a gente costuma dizer, uma ajuda a outra. Uma ajuda Então, a a sua outra. experiência, né? A sua experiência me contando, eu já vou, opa, peraí, eu tava fazendo aquele caminho, eu já vou mudar. E é essa rede de conexões que a gente fala, porque a mulherada, é igual você falou, né? Você é mulher, você era CLT, e você passou muito, ensinou muita gente aí, que eu acho, eu me vejo assim, querendo ser uma aluna do início, assim, porque você começa a aprender e você fica com sede mais de conhecimento. Gente, que mulher fantástica, e aí? E é fantástico E aí tem mesmo. desafios todos os dias, porque você sente só todos os dias, às vezes, né? Todo Você se dia. sente, não é? Todo você se sente dia. só e você fala, e agora? E o que eu vou fazer? Aí, de repente, vem você, aí você começa a ver ali e fala, pô, que mulher massa e tal, ela fez isso. Então, começa a te fortalecer. É o que você E a gente, o sentimento é que a Sil, ela é fantástica, mas ela é uma pessoa como todos Ser nós. humano. Sim, ser humano. Que chora, que sorri, que Isso, tem que tem medo. esposo, que tem os seus cachorrinhos, os seus filhotes, que tem a sua vida, que passou por dificuldades, Sim. mas que tá aqui, vencendo, já venceu, Sim. apaixonada, e nós também apaixonados pelo paixão pelo marketing. E isso é importante, essa rede, que é o que Destemidas a gente está tentando aqui colocar, e com certeza teremos Já aí. estão fazendo muito mais que um monte de mulher que teve vontade, talvez, de fazer um podcast e não tiveram coragem. Vocês agora estão encorajando. Isso Porque vocês mesmo. deram o primeiro passo. Isso Pois é muito, é, isso é importante, É entendeu? importante. É muito e importante. essa rede mesmo. Porque eu acho que ter esse contato, esse apoio, é muito importante. Justamente porque muitas de nós, às vezes, não temos esse apoio. E aí, isso dificulta, né, no passo. Ela tem que ter a força, eu, né? eu vou falar uma coisa aqui, assim, no começo, né, assim que eu comecei a empreender nessa segunda leva, quando eu lancei esse desafio de marketing em 2020, eu romantizava muito a questão de ser empresária. Uhum. Eu não sei se isso já aconteceu até com você, mas assim, a coisa de romantizar, nossa, eu sou empresária, que lindo. Aí enche a boca e fala. Aí, quando você começa a encarar e você vê que, assim, ser empresária, no meu ponto de vista, tá? Ninguém precisa concordar. Mas é ser solitária. É isso mesmo. É ser solitária. Você tá sozinha. Porque assim, eu tenho uma sócia, eu tenho colaboradores na minha equipe, eu tenho parceiros, mas eu tô sozinha. Porque na hora de quem que decide? Você Então, que sabe. Por mais que eu peça conselhos pros meu marido é meu Claro. conselheiro, né? Eu falo com ele assim, amor, Meu você é o também. conselheiro da empresa, tá? Ótimo. E é legal porque assim, ele tem uma visão externa, É. né? Ele me apoia muito, é uma Claro, visão externa. sempre apoiou. Não entende de nada, é ótimo. Porque aí ele não entende de nada, então quando eu falo, ele... Eu acho que não sei não. E aí, assim, você tem que usar o filtro. Eu tenho meus filtros aqui, gente. Se alguém fala alguma coisa que não faz sentido, vai lá pro meu mosaico. Eu tenho um quadro imaginário. Adorei. Mosaico. Fica aqui. Por quê? Eu não vou ficar enchendo o meu HD, a minha mente, com um monte Coisas de supérfluas. coisas. Então, assim, ok, vem aqui, fica aqui. Se eu quiser acessar essa informação que o dia alguém me deu, eu vou, abro a gavetinha, pego, boto aqui. E aí, tudo bem? Isso é Não, tudo maturidade, bem? né, Volto, gente? Isso é entendeu? maturidade. Por quê?
Eu vou ficar batendo cabeça com uma coisa que não é pra fazer agora e tudo. Mas, assim, a decisão, né? No meu caso, eu tenho uma sócia. Então, acaba que nós temos que decidir juntos. Mas antes, eu decidia sozinha. Fica E aquele, aí, você quem sabe, né? É. Você que sabe. Assim, dá você que sabe. friozaço na barriga. Eu falo assim, gente, se Isso. esse negócio não der certo, essa decisão que eu tomei, mas empreender é arriscar. É isso mesmo. É um ato de coragem. É um ato de Eu coragem. sempre falo, empreender é um ato de coragem, porque você lida com situações extremamente fora do normal em algumas ocasiões. Exatamente. Você fica, nunca imaginei que eu ia passar. Aí você tem que passar. Então, ou seja, é coragem mesmo e... Eu passei por uma situação recente, talvez alguém vai se identificar. Eu tinha contratado uma pessoa, meu processo seletivo é muito demorado. Eu demito rápido, mas eu contrato muito devagar. Tá vendo? Eu Carinha de demoro. boazinha, rapaz. Mas isso, na verdade, vem de uma outra teoria, né? E aí, eu contratei essa pessoa, só que sabe quando você sente, assim, que não vai, parece que não ia dar certo, não sei. E aí, assim, eu tava sem coragem de desligar essa pessoa, que eu acho que eu tive uma afeição talvez mais amorosa, talvez um papel até materno, né? Era uma pessoa mais humilde, que tava começando a empreender. E aí eu fui fazer uma oração, falei, Senhor, eu me capacite para essa conversa, porque vai ser uma conversa tão difícil, e é a primeira vez como empresária, assim, né, que eu vou ter que realmente fazer, porque uma coisa é você ser CLT, ser do lado corporativo, tem outros, acho que tem outros... Gente, um dia antes ele me pediu para sair. Oh, Foi, coisa Sil. boa. Aí assim, eu agradeci a Deus, Sim. mas eu disse, Senhor, quando eu tiver que passar de novo por isso, que o Senhor me prepare de novo. Deixa mais preparada. Talvez eu não estava preparada emocionalmente, né, para fazer isso, e aconteceu. Graças a Deus, eu sempre acompanho as pessoas que saem da empresa. Eu gosto de saber depois como é que elas estão, se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, tudo, porque assim, eu não sei o dia de amanhã. É verdade. Eu não sei o dia de amanhã, então eu sempre gosto, né, de saber. Graças a Deus tá bem. Ah, né? graças a Deus. Sim, tá bem. Mas Muito são os bom. desafios que o empreendedorismo traz, né? É assim. verdade. E uma das coisas bem importantes que a gente tem notado aqui na conversa com você é o seguinte: a humildade que você tem, né? Essa humildade de conversar, de ter... Porque, assim, você é uma mega... né? Mega mulher, mega... Eu tô aqui, sinceramente. Ela é mesmo uma grande, uma empreendedora nata mesmo. Apresentou o teu projeto aqui, eu tô apaixonada, de verdade. Que bom, não tenho, fico feliz. né? A Michelle... Eu consegui passar, né? Então, é isso. sabe? É uma das Muito. coisas que eu tenho falado pra Michelle, que tem me chamado bastante atenção, é que, assim, graças a Deus, as pessoas que têm vida são pessoas tão apaixonadas, que aí você faz... Aí a gente vê em você a paixão. Isso, aí você E essa fala, paixão vai... não é? E ela fala e tal, e a humildade que você tem, como você faz todo o processo, como é. Isso é muito importante, porque muitas das mulheres, às vezes, também, é até importante falar, porque assim, tá começando a empreender, ou já é empreendedora. Mas aí sobe um ego que não existe, né? Sim, Como você tá falando, não. não existe. Todo dia a gente aprende, todo dia a gente leva lapada, todo dia a gente recebe uma grande notícia, a vida da gente é assim. E a humildade Dinâmica, faz parte de tudo. É. E isso a gente vê em você, porque é uma mulher muito bonita, uma mulher muito inteligente, uma mulher que tem uma carga profissional muito grande, já fez muita coisa. E humildade de conversar com a gente, ensinando, e a gente aprendendo, e assim, eu tô aqui. Feliz, Não né? é? É muito bom, muito de verdade. É uma agradecida. energia muito boa. E isso é muito importante. Para que o nosso trabalho, né, Michelle, que a gente se juntou para fazer isso, é levar para a mulherada isso. Mulheres como você. Mulheres que levam isso, que olha para você e fala assim, cara, eu gostei daquela mulher, eu quero aprender, eu quero fazer aquilo que aquela mulher Daquele faz. jeito. Né? Mulheres reais, né? Que passam dificuldades. Porque esse é pautável. Eu confesso que às vezes eu olhando, né, a gente zapeando ali na internet, né, eu sou também zapeio, fico lá olhando. Claro. E às vezes eu olho... Agora você tem tempo, né? Antigamente era 4 Não, empregos. nem me fale. Aí às vezes eu olho assim, né, e às vezes eu vejo pessoas, assim, que elas são uma pessoa no digital, por exemplo, e outra coisa. Só que, gente, chega uma hora que essa vida dupla, né, Isso. ela não se sustenta, né? Em algum momento ela não se sustenta. Então você tem realmente que tira, né? Tira as escamas, tira assim, Claro. sabe? Seja você. A internet tá cheia de cópia. Então, quanto mais autêntica você for,
quanto mais original você for, mais resultado você vai ter. Porque às vezes pode ser que o seu produto ainda nem é o melhor produto. Talvez ele ainda tá precisando de um acabamento melhor, uma embalagem melhor, às vezes uma forma. Mas se você é você, se você fala e você tem essa humildade de reconhecer, olha, meu produto aqui, ele é perfeito, ele vai te atender, mas eu confesso que eu já tô pensando em como melhorar. Isso já traz, assim, a pessoa já vê, já confia, já traz credibilidade para você. Olha Então, isso é só. muito legal. E uma coisa que você falou sobre o ego, que é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, que eu trago para mim, né? 3 coisas que eu vejo que podem destruir qualquer carreira de qualquer empreendedora, de qualquer empreendedor. O ego, o orgulho e a arrogância. Porque se você tem um ego muito inflamado, eu sou a melhor zona. Eu sou isso. Pode ter certeza que lá na frente essa conta chega. A arrogância de dizer que, não, deve ser só eu sei. Você está numa rodada de amigos, de pessoas, só eu sei. A arrogância também destrói. E orgulho, né? Você tem aquele orgulho exacerbado. O universo é tão grande, todo mundo está ali, todo mundo pode ensinar, todo mundo pode aprender. Você não precisa chegar, né? Eu gosto de dizer que se eu estiver numa mesa e eu for a mais inteligente, eu tô na mesa errada. É verdade, né, Sil? Eu Porque tô na mesa errada. Porque se eu tô numa mesa com um monte de mulheres, eu quero estar ali para aprender. ai, que lindo, Sil. Então, muito bom. A gente tem que reconhecer isso, né? E assim, você falou... porque depois a gente vai pedir para você dar um recadinho para as nossas meninas, mas só como a gente ainda tá nessa onda da pós-Covid, né? E tem a ver também com essa questão das pessoas às vezes terem passado por essas dificuldades e tentado sustentar às vezes uma empresa de uma forma ou de outra. Você teve, como é que foi, né? Depois desse trauma da pós-Covid, você pode falar alguma coisa para as nossas empreendedoras sobre isso? Como que foi a sua empresa, como que ela passou por isso e está superando? Foram 2 momentos, né? Assim, quando a pandemia começou, eu ainda estava na CLT, então, pra gente, lá na empresa onde eu trabalhava, foi bem desafiador, porque a gente é uma instituição de desenvolvimento, de treinamentos, e eram 100% presenciais. Como transformar uma empresa 100% presencial, da noite para o dia, em 100% digital? Fizemos, deu certo, mas trabalhamos muito. E aí, depois, quando eu saí, eu sempre tive clareza do negócio. Então, meu negócio, ele já nasceu para ser digital. Então, isso acabou que, assim, para mim, eu não senti tanta diferença. Mas alguns clientes meus, por exemplo, médicos, né? Nós temos aí na nossa carteira de clientes 4 médicos que nós atendemos. Por mais que os médicos não tivessem parado no meio da pandemia, porque continuaram atendendo, mas houve uma grande redução, porque as pessoas ficaram com medo de ir para o consultório. E aí teve que ir para a telemedicina. E a gente teve que adaptar a comunicação dele e preparar esse médico para ir para o digital também, porque os médicos não iam para o digital, eles não sabiam como fazer e tudo. Então, a gente passou também por esse desafio, mas a paixão pelo marketing, como ela nasceu no digital, a gente não teve, né? Então, é muito importante quando você tem um negócio, você ter clareza do seu modelo de negócio. Né? Então, o meu modelo de negócio hoje, ele é digital. Então, assim, a maioria dos meus atendimentos, eu tenho muito cliente em Brasília, mas também tenho fora. A maioria dos meus clientes é tudo no online. As minhas reuniões são online. Por quê? Porque eu valorizo a liberdade. E aí, uma coisa que eu aprendi, eu não abro mais mão dos meus valores em detrimento do dinheiro. Eu não abro mão mais dos meus valores em detrimento do que o meu cliente quer. Porque quem dá regra na minha empresa sou eu, e não meu cliente. Ai, que legal. E aí, isso foi esse movimento que teve. Então, o pós, né, assim, o período não mudou muito. No meu caso, não impactou muito, mas eu sei que impactou muito o negócio de alguns clientes meus, né? Então, impactou. Ô, Sil, conversa maravilhosa, mas infelizmente a gente podia ficar por 3, 4 horas e aqui maravilhoso. Muito bom, muito mas bom. A gente queria muito que você deixasse um recadinho para essas nossas mulheres empreendedoras. A gente já se estimulou, nós já nos apaixonamos, né? E para você deixar aí um recadinho para que mais mulheres possam, então, continuar essa rede, né?
compartilhar. E aí, lembrando aqui também, novamente, para se inscreverem no nosso canal, Destemidas Podcast, para que dê muito like, compartilhem, ativem o sininho. Isso é importante, porque para que essa rede chegue a mais mulheres, né? Com certeza. Sil, então, deixa um recadinho pra gente, Sil. Vou falar pra você. Vou tocar o seu coração. Abre o seu coração agora aí, ó. Faz assim, faz esse movimento para você abrir e receber a mensagem que eu vou te passar. Tudo que você ouviu até aqui te ajudou, com certeza. Você deve ter anotado vários insights. Mas só tem uma coisa que eu quero que você faça. Eu quero que amanhã mesmo, pegue algo aí do seu negócio, da sua carreira e faça 1%. Alguma coisa que já vai fazer um grande movimento na sua vida, na sua empresa, na sua carreira. E aí depois, sabe o que você vai fazer? Você vai me marcar lá no Paixão pelo Marketing, @Paixão pelo Marketing, e vai dizer qual foi a diferença que isso fez. Vai marcar Paixão pelo Marketing, vai marcar Destemidas Podcast, para a gente poder ver esse resultado. E acredite, tudo que você precisa, todos os recursos internos, externos, tá aqui dentro do seu coração. Seja apaixonada pelo que você faz, porque se você for apaixonada, qualquer pessoa vai se apaixonar por você e pelo seu negócio, tá bom? Um beijo, meninas. Obrigada. Muito obrigada, Sil. Muito obrigada, Sil. Obrigada a todos vocês que nos assistiram até esse momento. A gente fica muito feliz, então... E a gente quer agradecer, né, Michele, também a presença. E mais uma vez, Sil, muito obrigada mesmo por você ter tirado um tempinho aí, né, da sua correria para ter vindo até aqui e ensinar muito pra gente. Eu tô apaixonada por você, pela mulher que você é. E hoje eu saio daqui com mais força. E com mais aprendizado. Exatamente. A gente aprendeu bastante aqui. Você me passou uma energia, você... Sabe aquela coisa que às vezes você tá meio assim... Aí, tipo, acorda, que, tipo, te deu uma energia... De verdade, estou te falando que eu hoje estou assim, apaixonada por você, pelo teu trabalho. E eu te desejo, assim... A Destemidas Podcast deseja, assim... muito mais, porque você já é, mas muito mais sucesso, sabe? Porque é o que eu te falo, você faz a diferença. Eu te perguntei lá atrás, aí você ficou, mas você faz a diferença na vida das pessoas, você semeia coisas muito boas e acredite, é tremendo. Isso que você faz é energia pura, viu? E que, obrigada, muito obrigada mesmo. E vamos, né, Michele, ter mais outras oportunidades, porque assim, vamos, quem tá escutando você. E esse com recado certeza. foi maravilhoso. Então, gente, olha, sigam aí o nosso Destemidas Podcast, se inscrevam no nosso canal, sigam a nossa maravilhosa Sil, gente, Paixão pelo Marketing é maravilhoso. Isso mesmo, Obrigada, viu? Um beijo e lembrando, até a próxima semana para mais um podcast. Toda quinta-feira sai um episódio diferente da gente, com as maravilhosas nossas. Um beijo, gente. Tchau.